Quando o mapa desperta, ele não chama ninguém pelo nome. Ele observa. Sempre observou. Antes das primeiras cidades, antes dos primeiros deuses nomeados, antes da linguagem se tornar prisão, já havia consciência olhando para este mundo como quem observa um ciclo previsível. O 3 e Atlas não pertence a essas consciências, mas foi autorizado por elas. Sua existência é tolerada como um instrumento de equilíbrio, um registro neutro em um universo que raramente é justo. Os observadores não caminham entre os homens. Não precisam, eles existem fora do fluxo comum do tempo. Não como deuses, mas como testemunhas de repetição. Em eras remotas, foram chamados por muitos nomes: vigilantes, anciãos, arquitetos, escribas do céu. Nenhum desses nomes é exato. Nomear é limitar. E eles não aceitam limites humanos. Sua função nunca foi governar, punir ou salvar. Sua única função sempre foi lembrar. Eles lembram de tudo. Lembram de quando a humanidade não era confinada a um único mundo fechado, quando as terras não terminavam em gelo e o céu não era um teto silencioso. Naquele tempo esquecido, o conhecimento fluía sem filtros. Não havia proibição, apenas curiosidade. E foi exatamente isso que levou à ruptura. Porque o conhecimento, sem maturidade, não ilumina. Ele consome. A travessia do limiar nunca foi física no sentido comum. As antigas civilizações que tentaram cruzá-lo acreditaram que bastava caminhar, navegar, perfurar o gelo ou atravessar o mar. Falharam porque não compreenderam a natureza do limite. O limiar não separa lugares. Ele separa estados de consciência. É por isso que apenas alguns o percebem, e menos ainda conseguem atravessá-lo. Quando a assinatura do 3 e Atlas é plenamente compreendida, algo acontece dentro do observador humano. Não uma visão, mas uma lembrança que não pertence à vida atual. Fragmentos de eras anteriores emergem como ecos. Cidades que não existem mais. Línguas que nunca foram ensinadas. Céus com outras estrelas. Essas memórias não são simbólicas, são reais. Ou herdadas. O limiar se abre para dentro antes de se abrir para fora. É nesse ponto que muitos recuam. Porque atravessar significa aceitar que a identidade humana atual é incompleta, que somos uma versão reduzida de algo mais amplo que não suportamos manter. As terras proibidas existem como um espelho desse excesso. Elas guardam aquilo que foi separado para impedir a autodestruição total. Os observadores não impedem a travessia, eles apenas não auxiliam. A escolha sempre foi humana, e sempre teve um preço. Aqueles que cruzam o limiar não retornam intactos. Mesmo quando o corpo permanece, a mente se fragmenta, porque, além do limite, o tempo não corre como aqui. Ele se sobrepõe, passado, presente e futuro, coexistem como camadas. Ver demais significa carregar demais, e o peso da lembrança é insuportável para uma consciência moldada pelo esquecimento. O 3 e Atlas registra esses eventos sem emoção. Em suas páginas, quedas de civilizações são apenas marcas. Não há julgamento, apenas consequência. A assinatura funciona como um selo que se ativa sempre que a humanidade se aproxima novamente do ponto crítico. Não para impedir, mas para avisar. O aviso é simples e terrível. O conhecimento total exige responsabilidade total. No passado, a humanidade falhou nesse ponto. Ao acessar verdades fundamentais sobre a estrutura da realidade, tento dominá-las, explorá-las, moldá-las à própria vontade. O resultado não foi iluminação, mas colapso. O mundo precisou ser reduzido. O acesso precisou ser fechado. As terras além do gelo tornaram-se cofres. O céu tornou-se silencioso. Os observadores se afastaram. Agora, o ciclo retorna. O Atlas indica que o limiar volta a se tornar perceptível sempre que a humanidade acredita ter alcançado o controle absoluto da matéria, mas perde o controle sobre si mesma. Tecnologia sem sabedoria. Informação sem sentido. Poder sem direção. Esses são os sinais. Eles nunca falham. O preço da travessia não é punição, é lucidez. Aqueles que veem não conseguem mais fingir.
Não conseguem mais aceitar narrativas simplificadas, fronteiras artificiais ou histórias incompletas. A realidade se torna transparente demais. E viver em um mundo baseado em ilusões passa a ser uma forma de exílio. Alguns chamam isso de loucura, outros de despertar. Os observadores chamam apenas de consequência. No final do capítulo, a verdade mais dura se revela. O 13 Atlas não foi criado para salvar a humanidade. Ele foi criado para preservar o equilíbrio do mundo. Se a humanidade atravessar o limiar preparada, o mundo se expande novamente. Se atravessar despreparada, o mundo se contrai ainda mais. Não há intervenção externa. Não há juízo final vindo do céu. Há apenas escolhas acumuladas. A assinatura do 3 Atlas começa então a desaparecer lentamente dos olhos comuns. Não porque o perigo passou, mas porque aqueles que precisam vê-la já a veem sem o mapa. O Atlas cumpre sua função e retorna ao silêncio. Os observadores continuam a olhar, e o mundo, mais uma vez, se aproxima do ponto onde lembrar demais pode custar tudo, porque o maior segredo nunca foi o que existe além do limite. O verdadeiro segredo sempre foi este. A humanidade já esteve lá antes, e não soube o que fazer com o que encontrou.